Queridos, a porção da palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção se encontra no Evangelho de Mateus. Eu abro no capítulo de número 15, lereis o versículo de número 1 ao versículo de número 2. Mateus capítulo 15, abra comigo no versículo 1 e 2. Estas palavras: então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Nosso título nesta manhã é Tradição Humana versus Palavra de Deus. É isso que nós temos aqui diante de nós. O Senhor Jesus Cristo irá ensinar aos seus apóstolos e a nós pelo Espírito que há uma vasta, uma imensa diferença entre tradições humanas e o que Deus revelou em sua palavra, a Bíblia. Eu creio que o tempo em que nós vivemos cobra do povo de Deus clareza bíblica sobre esta diferença. Há uma imensa diferença entre costumes, tradições, usos estabelecidos por seres humanos e o que a palavra de Deus nos traz, nos ensina, o que Deus nos deu em sua palavra. Nós precisamos fazer essa diferença. Por quê? Porque você deve concordar comigo que talvez você, eu também no passado, e nós conhecemos muitas pessoas que transformam costumes religiosos, liturgias, em doutrinas e constroem a sua religião em cima de costumes, externalidades, coisas secundárias. A verdadeira religião, ensinará o Senhor Jesus Cristo, é uma de um coração transformado por Deus. E a verdade, ou a verdadeira tradição, é aquela que Deus entregou ao seu povo, registrada em sua palavra. E assim nós precisamos nesta manhã considerar, embora brevemente, esta imensa diferença. Bem, a diferença aqui em particular no nosso texto, da religião judaica, seus ritos, tradições humanas e o que o Senhor deu ao seu povo registrado em sua palavra. Esse é o caso em particular, o caso exemplo que nós iremos considerar aqui, claro, tentando expandir através de outros textos também na palavra de Deus para trazer luz. Nesse capítulo 15, você observa que do versículo 1 ao versículo de número 20, nós percebemos esse contraste muito claro, muito cristalino no ensino do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está tocando neste ponto e ensinando o povo e os discípulos a discernirem entre aquilo que Deus revelou à sua nação e aquilo que os homens, fariseus, saduceus, escribas, criaram a partir de suas tradições orais e sistematizaram em seus textos e transformaram em uma autoridade em pé de igualdade com a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que está acontecendo aqui nesse caso em particular. Os judeus, através de seus líderes, sobretudo escribas e fariseus, partido dos fariseus, haviam criado uma parafernália pesadíssima de liturgias e costumes, tomado esta armadura incrível e colocado sobre os ombros das pessoas, oprimindo-as, eles próprios não vivendo o espírito daqueles costumes e esperando que todos vivessem aquilo e dizendo e ensinando, é claro, que Deus se agradaria de uma pessoa se ela vivesse meticulosamente os rituais, as liturgias e os costumes levantados, criados pelos homens. E o Senhor Jesus Cristo aqui faz um contraste muito claro. Nós iremos fazer uma comparação entre esse texto e o texto que está em Marcos, no capítulo 7, talvez você possa deixar aberto, com o seu dedo marcando. Eu devo mencionar algo a respeito do Evangelho de Marcos, comparando com o Evangelho de Mateus, que é isto. O Evangelho de Marcos, nós podemos vê-lo como uma espécie de folheto evangelístico. É um evangelho muito curto, não é breve. Você observa a velocidade da narrativa. E o Senhor fez isso, e logo o Senhor estava ali, porque nós cremos que o Evangelho de Marcos foi o primeiro panfleto, o primeiro livreto evangelístico escrito por Pedro, através da pena de Marcos. Marcos, seu companheiro, auxiliar, mas nós sabemos que esse é o Evangelho de Pedro, que foi testemunho ocular do Senhor Jesus, da sua obra, do seu ensino. E o que Pedro faz aqui é produzir um panfleto evangelístico para os gentios, para os não-judeus. É por isso que você observa que ele sempre adiciona vários elementos a mais no ensino do Senhor Jesus Cristo, melhor dizendo, não no ensino, mas na narrativa daquilo que o Senhor ensinou. Por exemplo, no versículo de nós estamos em Mateus ainda, no versículo de número 2,
os fariseus reclamam e dizem: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Mas Marcos, narrando este acontecimento, ele adiciona muito mais detalhes. Lá em Marcos capítulo 7, nós lemos o que Pedro diz através de Marcos, que há uma lista imensa, e ele aumenta esta lista, e você observa isso ao longo de todo o texto, até o versículo de número 23, lavam os copos por dentro, por fora, vasilhas, isso, aquilo mais. Por que Marcos está fazendo isso? Porque ele está explicando para pessoas não religiosas, não judeus, as coisas que aqueles homens em sua tradição realizavam. Assim, esse é um dos contrastes entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos. Marcos, como um livreto evangelístico, deseja ser minucioso, ser claro, explicar aos romanos, aos gentios de várias regiões, os acontecimentos que sucederam em Israel, a mensagem do Salvador. Mateus já não coloca tanto foco nestes detalhes em particular. Por isso nós vemos que o texto de Marcos é mais longo aqui neste acontecimento. Bem, eu fecho o nosso parêntese aqui, apenas uma menção para vocês perceberem porque nós iremos usar bastante Marcos nesta manhã. E aqui estamos então em Mateus capítulo de número 15. Nós observamos o contraste que o Senhor coloca. Contrastar não é colocar uma coisa do lado da outra, para que você veja a diferença entre a lei de Deus, o que Deus revelou e o que os homens criaram. Nós também vemos a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá àqueles líderes judeus e a explicação que ele dá sobre a verdadeira religião, que é uma religião de um coração transformado. E nós aprendemos aqui também, marque isso, muito importante lembrarmos, que há uma diferença entre a justiça externa, isto é, aquilo que pode ser visto com os olhos, roupagens religiosas, costumes, liturgias, tradições humanas, e o pecado que habita no coração. Que essas liturgias e costumes não conseguem ocultar o pecado que está no coração, porque Deus vê o coração. Assim é vã a religião humana de meros costumes humanos para tentar agradar a Deus. Deus busca pureza no íntimo, diz Davi no Salmo 51. Nós não podemos esconder isso de Deus. De maneira que, perdoe-me usar, é uma tolice, é uma irracionalidade buscar agradar a Deus através dos lábios, do cantar, do estar em uma igreja apenas, quando o coração é perverso, é mau, é contaminado. E ele estabelecerá isso com toda clareza. Claro, essa não é uma mensagem nova no Novo Testamento. Isso sempre esteve no Antigo Testamento. E vos darei um novo coração. Circuncidais o vosso coração. Você se recorda disso? Essa é a mensagem do Evangelho. E sempre esteve ali. Mas aqueles líderes haviam enterrado esta mensagem de Deus debaixo de suas liturgias e costumes. E essa é uma outra diferença que o Senhor estabelece. Mas também nós aprendemos a diferença entre viver costumes e seguir liturgias e um verdadeiro relacionamento com Deus. A diferença entre uma religião de costumes e liturgias e o pecado que habita no coração. A diferença entre seguir pelos mecanismos da religiosidade e todos aqueles níveis que nós vemos aí, etc, crisma, batismo, o que quer que seja, dependendo da religião cristã, e ter um relacionamento real, vivo com Deus vivo. Isso será estabelecido, isso é maravilhoso, porque o Senhor Jesus quem faz esta diferenciação e como nós necessitamos disso. Queridos irmãos, versículo 1 então. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo que nós temos aqui um grupo hostil, um grupo de líderes religiosos vindo da cidade de Jerusalém. O Senhor estava na Galileia e eles foram enviados. Marcos nos diz que foi um grupo. Ou seja, dentre os líderes religiosos foi enviado um pequeno grupo, talvez de advogados canônicos, membros do Sinédrio. O objetivo deles era observar em primeira mão e de perto o Senhor Jesus Cristo, de modo a encontrar uma falha, um erro, uma culpa, para acusá-lo. Nós vemos isso, nós sabemos o que isso significa. Observe a política do nosso país, é um tentando morder o calcanhar do outro, vasculhando a história da vida de um político ou outro para tentar trazer algum problema e uma acusação. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Os líderes de Jerusalém enviam um grupo daqueles fariseus e escribas. Quem eram os fariseus? Bem, fariseus era um grupo religioso, um partido político religioso no período do Senhor Jesus Cristo. Não entrarei em detalhes, havia um partido dos saduceus e tantos outros. Você não os encontra no Antigo Testamento, eles surgem aos poucos, 2,
1 ou 2 séculos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas os escribas eram os rabinos responsáveis pela cópia da palavra de Deus, por mantê-la, por ensiná-las. Essas eram as autoridades no período do Senhor Jesus Cristo, à parte, é claro, do sacerdócio estabelecido por Deus para os sacrifícios no templo. E estes homens, meticulosos no estudo da palavra de Deus, estudo técnico, eles eram técnicos religiosos. Eles conheciam tudo na Bíblia, não o espírito da palavra de Deus, mas poderiam te dizer quantas vezes essa palavra é repetida na Bíblia. Qual é o versículo que está no meio do Antigo Testamento? E o nome disso, o nome daqueles eram técnicos da lei. E baseado nessas ideias deles, ao longo dos séculos, eles formavam suas tradições orais, tentando ensinar as pessoas como viver a lei de Deus, e foi ali que eles começaram a se afastar muitas vezes do espírito da lei de Deus, criando modismos e subleis e parágrafos sobre como viver os mandamentos de Deus. Bem, eles deveriam ensinar o povo, sim, mas nós vemos como eles se desviaram do verdadeiro espírito da palavra de Deus. E estes homens vão até o Senhor Jesus Cristo, um grupo hostil, que vigiava o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos no calcanhar, onde quer que eles fossem, nós vemos eles estão ali, e eles juntavam material, é claro, para construir aí o seu caso e acusar o Senhor Jesus Cristo diante do sinédrio do povo e poder assassiná-lo. Já era o objetivo deles nesse capítulo 15. Eles já haviam decidido matar, executar o Senhor Jesus, e eles procuravam por uma maneira, porque eles não podiam simplesmente emboscar o Senhor Jesus Cristo, embora tentaram, e matá-lo. Pertencer aos romanos a execução. E nós vemos porque eles os acusam o Senhor Jesus Cristo diante dos romanos, para que fosse morto por eles. Ou ser apedrejado pelo sinédrio, quebrando uma das leis de Deus, do Antigo Testamento, claro, que determina uma punição para um certo pecado. Assim eles buscavam o tempo todo uma falha, uma culpa, um erro no Senhor Jesus Cristo. E nós lemos que no versículo 2, eles encontraram então uma falta. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem, você percebe a linguagem jurídica, os teus discípulos a tradição dos anciãos? Mas qual parágrafo desta lei dos anciãos? Está aqui o parágrafo. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Marcos nos diz que eles repreenderam inicialmente os discípulos, lá no capítulo 7, versículo 2, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Eles não foram direto ao Senhor Jesus Cristo, parece que eles não observaram isso no Senhor Jesus, mas logo observaram nos discípulos. Então eles repreendem os discípulos, e agora tem uma causa para acusarem e repreenderem o seu líder, o Senhor Jesus Cristo. Por que não fazem os teus discípulos? Marcos nos diz que foram alguns dos discípulos, mas veja, os fariseus dizem, porque todos os discípulos por inteiro estão transgredindo a lei. Isso é algo típico, não é? Do hipócrita religioso. O Senhor usará essa palavra, não sou eu que estou usando. Hipócrita, aquele que vive no teatro da vida, uma coisa por dentro, outra coisa por fora. Que quando vem uma falha em alguém, o objetivo muitas vezes é generalizá-la como uma causa, para aumentar a gravidade. E é típico dos fariseus e escribas fazerem isso. Por que transgredem os teus discípulos? E por discípulos não querem dizer apenas os 12, mas os 120 e muitos outros ali, quando Marcos nos diz que alguns estavam fazendo isso. Pois não lavam as mãos quando comem. Bem, eu espero que todos compreendam e apreciem o fato de que não lavar as mãos quando comem, ele não se refere à higienização das mãos necessária antes de se alimentar, para não pegar alguma enfermidade, algum germe. Não é sobre isso, não é esse lavar das mãos com o intuito higiênico para não adoecer. Esse lavar das mãos aqui é um ato cerimonial criado pelos anciãos, não está no Antigo Testamento, não foi dado por Deus. Por que não fazem aquele ato cerimonial antes de se alimentarem? Não se refere ao lavar das mãos necessário, certamente eles faziam isso. Muito bem. Agora, essa tradição de lavar as mãos aqui, ela era mantida meticulosamente pelos fariseus, pelos seus seguidores e pela grande maioria do povo, sobretudo em Jerusalém naquele período. Era realizada da seguinte maneira: havia ali uma talha ou uma bacia de água, em lugares de refeição, ou era carregada, junto com um pequeno copo, que coubesse pelo menos a quantidade que enchesse
Essa era a maneira como eles mediam a concha de um ovo e meio, uma quantidade pequena de água suficiente ou mais do que isso, isso era o mínimo, que pudesse de fato lavar a mão. Com uma mão tomava-se água naquele copo, naquela cuia, o que quer que fosse, a outra mão levantava-se verticalmente e derramava-se a água para que ela escorresse até o punho, melhor, até essa região aqui. Por quê? Porque a ideia é que a mão inteira fosse lavada. Claro, há um princípio de higiene nisso aqui, mas isso é cerimonial. Você já viu os médicos quando vão para uma cirurgia, lavam a mão lá e saem assim, para que não volte para os dedos a sujeira que estava por aqui, não é, no pulso, etc. Isso vem de lá. Mas eles criaram, e ao longo dos séculos foram desenvolvendo mais e mais isso. Uma vez que uma mão era lavada, a outra era lavada, de um lado, de outro, esfregava-se o punho uma contra a outra mão. Eles criaram isso aqui. Isso era feito muitas vezes. E conforme o tempo se passava, eles começaram a fazer isso antes da refeição, entre uma refeição e outra, entrada, prato principal, lavar as mãos, aqui, e no final também. Essa é a tendência típica de quem quer se justificar diante de Deus. Pelas liturgias, você aumenta e aumenta e aumenta para mostrar quão justo e maravilhoso você é, porque você cumpre estas coisas todas. E tendo estabelecido isso na tradição oral, colocado no papel, eles transformam isso numa espécie de lei, não escrita, digamos assim, não no papel necessariamente, mas um dever na consciência dos homens, impondo isso sobre as pessoas. E assim, vendo isso como uma lei, eles observam os discípulos do Senhor e o próprio Senhor Jesus Cristo transgredindo na concepção deles a lei dos anciãos e dos antigos. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Eles acharam uma culpa, uma falta. Mas veja, queridos amigos, isso não estava prescrito na Bíblia. Não foi prescrito por Deus esse lavar cerimonial das mãos. Sim, os sacerdotes no templo deveriam lavar as mãos antes de comerem os alimentos sacrificados. Eles tinham uma parte, eles viviam daqueles alimentos, daqueles ritos. Os sacerdotes apenas, levitas. Havia também o lavar cerimonial de certos utensílios do templo que eram utilizados na adoração, nos sacrifícios. Havia também certas lavagens cerimoniais do corpo, quando, por exemplo, alguém fora curado de uma enfermidade que não permitia estar no templo, uma enfermidade cerimonial como a lepra ou alguma outra, sendo curado, se apresentava ao sacerdote. Então, um lavar cerimonial simbólico era realizado para trazê-lo de volta à comunhão no templo, havia isso também. Mas essas lavagens que nós encontramos no Antigo Testamento não era para todo o povo, toda a nação, apenas para sacerdotes, alguns utensílios do templo e pessoas restauradas de alguma enfermidade, sobretudo sacerdotes enfermos recuperados. E lembre-se, todas estas lavagens cerimoniais eram simbólicas. Por quê? Para ensinar o povo que antes de ir ao templo, onde Deus é adorado pelos sacrifícios, antes de manusearem coisas santas, os sacrifícios, os instrumentos, eles tinham que se lavar, porque Deus é santo. Este é o ensino do símbolo. E estas lavagens cerimoniais repetidas e repetidas e repetidas era para incutir na mente do povo de Deus que nós não podemos nos aproximar de Deus como estamos, como pecadores manchados, porque Ele é santo, reto, justo, moralmente. Isso estava incutindo como uma espécie de recurso visual na mente daquelas pessoas, que Deus é santo e nós somos pecadores, sujos em nossos pecados, nós precisamos de um lavar regenerador da alma para poder entrar na presença dEle e adorá-lo. Era um lavar regenerador do coração. Essa é a lição, este é o ensino desses símbolos. Mas o que fazem os líderes ao longo do tempo? Eles pegam esses recursos visuais, estes símbolos que ensinavam algo, e transformam isso na essência da religião, de maneira que se apegaram a essas externalidades no lugar do espírito da lei, um coração transformado por Deus, buscar uma nova vida. E isso, eu volto a repetir, é típico da religião humana. Veja, essas lavagens dos anciãos aqui, mencionadas em Mateus capítulo 1, elas eram feitas continuadamente, exaustivamente pelo povo,
Lá em Marcos, por exemplo, a lista é muito maior. Se você abrir comigo rapidamente, não era apenas lavar as mãos. Observe em Marcos o que eles faziam, assim, são as tradições, dos anciãos. O versículo que traz mais clareza sobre isso está no versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal, as camas. E ele segue mencionando muitas e muitas outras coisas que eles faziam recebendo dos anciãos. Ou seja, era uma carga pesadíssima para viver. Deixe-me tentar contemporaneizar isso aqui para você perceber mais de perto o que isso significava. Imagine aí uma religião. Bom, deixa-me começar pela origem. Deus nos deu a sua palavra, não é verdade? Uma vez por todas. Aqui está o Evangelho. Ele nos deu e nós recebemos. E nós devemos amá-la, conhecê-la, estudá-la e pôr em prática. Aqui nós aprendemos como agradar a Deus, como louvar a Deus, como evangelizar, como servir, como nos portar. Certo? Essa é a palavra dada por Deus a nós. Mas homens e mulheres de mente muito escrupulosa, conforme vão manuseando a palavra e pela autoridade que imaginam ter, e liderando certas pessoas, ensinando os neófitos, eles começam a adicionar estas coisas. E a religião se torna, em vez de um coração purificado, lavado, religião de cabelo comprido até o calcanhar, não fazer isso, não fazer aquilo, usar isso, usar aquilo, isso dessa maneira, daquela maneira, e não comer isso, e não tocar naquilo, não comer aquilo mais, e baseado nessas coisas, fazendo essas coisas, então você é agradável a Deus, e você espera que Deus olhe para você com ternura, porque você está fazendo seu esforço, e te leve para o céu e te salve. Assim, a graça é substituída por liturgias, por usos e costumes. E esses usos e costumes são transformados em doutrinas e verdades que devem ser mantidas. De outra maneira, você está fora da graça de Deus e perdido. E eu não estou falando nada que você nunca ouviu, não é verdade? E muitos de nós saímos desse meio, na verdade. Eu me recordo ouvindo, numa entrevista no rádio, dirigindo no carro, a esposa do falecido fundador da igreja Deus é Amor, Davi. E uma questão foi levantada sobre por que se veste assim, age assim, isso aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo mais. Mas onde está na Bíblia? Isso é uma doutrina? E a resposta dela foi a seguinte: olha, muitos usos e costumes, a maneira como nós fazemos as coisas que recebemos, isso se torna aos poucos em doutrina. Mesmo. Doutrina é algo entregue por Deus, verdades. Mas os homens transformam costumes humanos criados ao longo da história, adaptados, aumentados em doutrinas. E se você não agir desta maneira e for pego não agindo desta maneira, então está perdido, está condenado, é um mundano, etc, etc, etc. Você já ouviu isso por acaso em algum lugar? Se você não seguir esta cartilha religiosa, então você está condenado. A religião é transformada em manutenção de usos e costumes. Agora veja o poder disso. Se você cresce nesse meio, ou desde a infância está nesse meio, é extremamente difícil você conseguir se livrar disso e desassociar entre a verdadeira religião de um coração transformado e estas coisas. Este é o poder dos fariseus sobre a nação, que eles são ensinados nas sinagogas desde pequeno estas coisas como a essência da religião. E assim, se eu consigo manter estas coisas, estou mantendo, estou fantástico em minha liturgia, em meus costumes, e aqui me justificando nela, e a tendência disso é nos ensoberbecer, nos fazer achar melhor do que os outros. Quando eu vejo alguém que não está ali dentro do limite, eu condeno. E eu chamo de perdido, de mundano, e etc, 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 porque eu não conheço a Deus em meu coração. Porque eu não recebi graça em um novo coração. Então a essência da religião é manter estas coisas dolorosamente, meticulosamente, ao longo de toda a vida. Há uma certa seita que usa o belíssimo termo da palavra de Deus, graça, que termo maravilhoso, que traz um ensinamento profundo e fantástico sobre a misericórdia de Deus para com pecadores. E usa este termo em relação não à nova vida recebida de Deus pela graça, mas ao prédio, à instituição,
as pessoas e dizem que a igreja é a graça. E se você sair dessa igreja, você caiu da graça e não tem perdão para você. Estes são os fariseus. A diferença é que os fariseus tinham autoridade do sinédrio para apedrejar, para matar. Muitos hoje não têm, então o que eles fazem? Eles matam a reputação da pessoa, matam e assassinam a felicidade da pessoa, crucificam as pessoas em seus lares, banem elas do arraial e da sociedade, porque não conhecem a Deus em seu coração. Assim, usos e costumes são transformados na essência da religião. Algo contemporâneo, queridos amigos? Nada de contemporâneo, não é? Perdão, nada fora do que nós vemos em todo lugar, não é verdade? Eu não devo me delongar neste ponto, mas estes ensinos dos fariseus não estavam prescritos na palavra de Deus. Esses lavares cerimoniais e tantas outras coisas eram símbolos para ensinar que antes de lidar com coisas santas, de ir ao templo, eles tinham que se lavar. Isso era simbólico, isso devia incutir na mente. Eles iam parar e pensar, mas espera aí, Deus não está interessado na minha pele, se ela está limpa ou suja, no sangue de bois e de ovelhas. Ele não come, não bebe essas coisas. Ele está interessado no coração limpo. É isso que esses símbolos ensinam. Eu preciso da misericórdia de Deus. E quando o Messias vem ensinando conversão, arrependei-vos e crede, sede salvos, fora com ele. Ele é totalmente diferente da nossa religião. Ele é totalmente diferente dos nossos costumes. Fora com ele. Lance-o fora, excomunga, tira ele. Crucifica-o. Não queremos este homem como nosso rei. E aqui está. Mas espera aí, pastor. As pessoas não faziam isso no Antigo Testamento? Todo o povo, essas lavagens, etc, etc. Não. Feito no templo por certos indivíduos envolvidos na adoração do templo, em certos utensílios para adoração. O Senhor Jesus Cristo não realizava essas lavagens cerimoniais. E nem os seus discípulos. Por isso que eles veem os discípulos não fazendo isso. O Senhor não se dobrava, nem se submeteu às tradições humanas dos antigos. Independente da autoridade daqueles fariseus. Não está na palavra de Deus. Não foi entregue por Deus ao seu povo. Assim, ele não fazia isso. Certamente ele higienizava as suas mãos antes de comer, os discípulos também, mas eles não realizavam aquela cerimônia, não é? Por que é maravilhoso ter essas coisas? Deixa-me tocar nisso aqui. Porque muitos de nós no passado, no presente, damos tremenda ênfase a estas coisas. Bom, porque isso é uma justiça externa, não é uma justiça que vem do alto. É muito mais fácil ver uma religião de manter as coisas. Primeiro, porque o ego é alimentado, né? Você é visto como um grande santo, você faz um grande esforço, é um santo de Deus. Ainda embora o coração está distante de Deus, seja uma pessoa avarenta, dura, mentirosa, ciumenta, mundana, imoral, o importante é que eu estou mantendo. Como os fariseus, eles eram assim, eles não eram limpos no coração, eles querem matar o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, vamos matar ele de novo então, para ocultar a prova. Eles eram adúlteros. Você se recorda quando eles trazem uma mulher que caiu, que foi pega no ato de adultério, e querem apedrejar ela e usam isso aí para acusar o Senhor Jesus Cristo também, não é? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, matar a mulher, contradizer o Senhor Jesus Cristo. O homem, não sei por que eles não trouxeram, mas trouxeram a mulher. E o Senhor Jesus Cristo, em sua resposta, diz: aquele que não tiver pecado, e ele se referia a este pecado de adultério, lance, seja o primeiro a lançar a pedra. E você vê o que acontece? Começando pelos mais velhos, que têm um histórico e um currículo maior de adultério, até os mais novos, cada um sai. Eles eram adúlteros. Esses são os fariseus e os líderes religiosos. São pessoas que acusam os outros daquilo que eles próprios não fazem, e não vivem, não conseguem fazer, mas escondidos vivem outra coisa. Queridos, eram símbolos. Você não vai encontrar isso no Antigo Testamento. Então, os fariseus veem os discípulos não realizando aquilo e acham culpa e ofensa contra o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, os seus discípulos. E os fariseus eram pessoas, os escribas também, viciosos. Eles não tinham qualquer respeito pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, será que eles não deveriam ter perguntado a si mesmos, se fossem pessoas piedosas, pessoas sérias,
pessoas que reconhecem a luz de Deus em outras pessoas, na palavra. Eles viram os milagres do Senhor Jesus. Eles viram a decência de Cristo, a sua mensagem, o seu poder. Não deveriam eles ter perguntado, peraí, eles não estão lavando as mãos cerimonialmente. Mas ele é um homem tão maravilhoso, ele faz estas coisas tremendas. Bem, vamos perguntar para ele, por que o Senhor não lava as mãos? Nos ensine o que está errado em nós, como nós devemos agir. Não, para fora com ele. Mate-o, crucifique-o. Eles são pessoas viciosas, cegas. Não tinham qualquer consideração, não viam a grandeza de Cristo e os seus milagres, justiça das palavras de Cristo. Nada disso afetariam esses homens. Quão irrazoáveis eles eram, não é? Quão irrazoáveis. Esse homem, seja ele quem for, seja o que ele faça, ele não segue as nossas tradições humanas antigas. Então, no versículo 3, nós temos que o Senhor responde a estas pessoas. E ele diz, estou em Mateus, ele, porém, o Senhor respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Você percebe como o Senhor faz uma inversão aqui. Eles dizem, 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos homens? O Senhor, 3, versículo 3, por que transgredis vós a lei, o mandamento de Deus pela vossa tradição? Tremendo, não é? Lá em Marcos, novamente no capítulo 7, no versículo 6, o Senhor começa esta resposta de uma maneira mais severa. E ele diz assim em resposta no versículo 6, ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Ele os chama de hipócritas. Como assim? O termo grego vem do teatro, não é? Usar uma máscara, representar um papel, quando na verdade você interiormente é uma outra pessoa. Ator no palco da vida, atuando. Hipócritas. Você se recorda das palavras de João Batista, esses mesmos homens que vinham de Jerusalém observá-lo buscando culpa, e vendo João Batista, os fariseus que vinham para ser batizados diziam: hipócritas, raça de víboras, produzir frutos que comprovem o verdadeiro arrependimento. Não achem que pelo batismo, pelo lavar de água, vocês vão escapar da ira de Deus. Quem vos ensinou a usar estratégias para tentar escapar da ira e da condenação de Deus? Quem nos ensinou então a imaginar que porque eu cresci em um lar evangélico, eu fui batizado, eu fui crismado, eu fiz a classe de discipulado, eu tenho isso, eu irei fugir da condenação, do juízo de Deus por meus pecados? Quem ensinou isso? Tradições humanas. Não Deus. A religião divina é esta: arrependei-vos e crede, para que venham os tempos de refrigério, uma nova vida, um novo coração. Hipócritas. E ele segue dizendo então, no versículo 6 em Mateus, ou melhor ainda em Marcos, versículo 6, porque, e ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito lá no profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Que está, me adoram em vão. A adoração, essa é a acusação aqui, daquele povo no templo, em suas vidas, era fútil, era vazia, não chegava a Deus, era uma bolha belíssima, mas de ar fútil, vazia. Me adoram em vão, não é aceitado por Deus. Queridos, deixe-me fazer uma aplicação necessária. Ele está falando, o Senhor da glória, sobre adoração. Adotar ideias de homens, de tradições, e colocar no lugar da palavra de Deus ideias de homens e tradições, sempre torna a nossa adoração a Deus vã, fútil. Em outras palavras, adorar a Deus de uma maneira que Ele não determinou, ou não adorá-lo, é a mesma coisa. Pastor, mas o Senhor está sugerindo
que esta adoração maravilhosa dos decibéis e das luzes, da emoção, etc, etc, e as pessoas choram e isso, ela não é aceita por Deus só porque durante a semana elas vivem como mundanos, agem como mundanos, se comportam como mundanos, se vestem como mundanos, e o seu coração está cheio de malícia. Sim, é isso que a Bíblia está dizendo. Aquela adoração foi vã, foi fútil, ela não chegou a Deus. Isso foi autoenganação. Mas pastor, o senhor não esteve lá. Houve comoção, e houve aleluias, e houve cair no Espírito, plantar bananeira no Espírito, e profecias maravilhosas, e grandes testemunhos, e toda aquela coisa. Mas a pergunta é, quem requereu isso? Isaías irá fazer essa pergunta lá no capítulo 1. O Senhor se refere a Isaías aqui, eles me adoram em vão. Volte comigo a Isaías. Mas no início do capítulo 1, ou da profecia de Isaías no capítulo 1, essa palavra me adoram em vão está um pouco mais à frente, mas no início das profecias de Isaías, versículo 12 do capítulo 1, é aqui que começa a acusação feita por Deus através de Isaías contra o seu povo. Quando vindes para comparecer perante mim, isto é, no templo, com sacrifícios, para adorar nas festas solenes, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. Está aqui a palavra, é daqui que vem. O incenso é para minha abominação, as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aldeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Quem requereu estas coisas? A adoração na palavra de Deus é estabelecida por Deus. É claro que é, Ele nos entregou isso em sua palavra. A maneira como o povo de Deus se reúne para adorar a Deus foi estabelecida por Ele. Será que Ele deixaria a sua própria adoração à ideia, à imaginação das pessoas? Naturalmente, pessoas perverteriam isso. Não é? Transformariam em liturgias vazias, ou em show, ou vale tudo, o que quer que seja. Não, queridos amigos. Adorar a Deus de uma maneira que Ele não prescreveu, ou não adorá-lo, é a mesma coisa. É vão, é fútil. Pastor, o senhor não está vendo o coração. Eu não vejo, mas Deus vê. E é por isso que Ele está dizendo, a vossa adoração é vã, é fútil. Os incensos são abominações. Me adoram com os lábios, louvamos ao Senhor, aleluia, lábios e ações. Mas eu não tenho a vida transformada. Eu sou desonesto nos meus contratos. Eu trato as pessoas de uma maneira horrível. É vão, querido amigo, você pode dar cambalhota mortal no espírito, é vão, diz o Senhor. Adoração. Bem, você entende o que nós estamos tratando aqui? Essa é uma questão de autoridade, não é? É isso que está em jogo aqui. Uma questão de autoridade. Enquanto nós precisamos reter isso em nossa mente. Que aquilo que é feito pelo povo de Deus em sua casa, em sua adoração, na igreja, é uma questão de autoridade e não de tradições humanas. É a autoridade divina, a palavra de Deus, e não tradições humanas que determinam o que é feito na casa de Deus. Nós temos às vezes, muitos, a ideia de que, bom, porque as igrejas têm essa maneira diferente? Cada um tem sua forma, sua maneira. Não, isso é desobediência, por causa do coração humano. A palavra de Deus prescreve a sua adoração. Deus nos deu a maneira aceitável a Ele. Agora, qual é a autoridade que determina o que nós fazemos? A maneira como nós adoramos, evangelizamos, vivemos a nossa vida diariamente, nos comportamos. Nós estamos, queridos irmãos e amigos, todos nós estamos sob autoridade. Como a palavra de Deus diz, que ela diz sobre isso, que ela diz sobre aquilo, como isso deve ser feito, que a palavra de Deus diz. Ou nós estamos sob a autoridade da palavra de Deus, ou seguindo ideias humanas, por mais belas, interessantes, sugestivas que sejam. Assim, não se impressione com a parafernália emocional colocada em cima de uma adoração desobediente a Deus. É chamada de adoração vã. Há uma quantidade tremenda em nossos dias de ideias humanas guiando e movendo a igreja. Nós poderíamos passar o restante do dia aqui falando sobre isso, nosso tempo não nos permite.
Mas há ideias humanas por trás da maneira como as pessoas evangelizam, adoram, vivem, servem. E a tendência normalmente é a seguinte: bom, nós temos uma igreja, e o que nós vamos fazer então? Como nós vamos nos reunir? Olha, eu acho muito bom a gente fazer isso, e seria muito bacana se a gente isso e aquilo. E coisas são estabelecidas na igreja baseado nisso, mais do que buscar na palavra de Deus como as coisas devem ser feitas. Há uma quantidade imensa de ideias humanas guiando e movendo igrejas, em todos os aspectos, a respeito do dia do Senhor, a respeito do culto, a respeito do louvor cantado, porque a adoração não é só louvor, lembre-se disso, a respeito de tantas outras coisas. Eu preciso desenvolver este ponto. Ideias humanas, elas criam uma aparência externa de piedade, mas que nega o poder da piedade no coração, porque não é um coração transformado por Deus. Assim, queridos irmãos, nós devemos discernir, ser sérios em separar essas coisas, e não temer e saber o que é agradável e aceitável a Deus, que Ele prescreveu, e o que não é. A nossa dificuldade é essa, mais uma vez: se nós nascemos no meio, se nós crescemos ali, estamos há muitos anos, claro, é natural se apegar a uma forma de adorar, de liturgia, de evangelismo, mas nós devemos examinar estas coisas à luz da palavra de Deus. E se nós chegamos a um ponto de concluir que a palavra de Deus está contradizendo a nossa maneira de pensar, nós devemos abandonar a nossa maneira de pensar, revê-la e nos submeter à palavra de Deus. Essa é a verdadeira adoração, ela inicia-se com obediência ao Senhor e à sua palavra. Deixa-me pular para outro contraste. Mas pastor, eu fui naquela igreja e ali há algo tão maravilhoso, e as pessoas, elas andam assim, ou elas usam um véu, ou elas, sempre que oram, elas estão ajoelhadas na cadeira, e há coisas maravilosas e grandiosas, um cheiro de incenso. Eu senti a presença de Deus. Mas onde está isso na palavra de Deus? Quem requereu isso de vossas mãos? Pulei para o outro extremo, não é? E há uma orquestra maravilhosa lá, pastor, são coisas belíssimas, mas a palavra de Deus é 10 minutos de palavra de Deus, mas o Espírito do Senhor está ali. Mas quem requereu isso de vossas mãos? Nós pulamos agora para o outro extremo, que eu já mencionei, o culto das emoções, das luzes, mas quem requereu isso de vossas mãos? Eu não estou lidando com a adoração em particular hoje, ela é espírito em verdade, ela é reverente porque nosso Deus é santo, Ele é rei, mas ela é jubilosa porque Ele nos salvou, a gratidão, a alegria. Ele é o nosso Deus, Ele é santo, Ele é nosso Pai, mas Ele permanece santo. E assim a nossa adoração deve ser moldada por santos princípios dados por Ele. Ele conhece o coração humano, Ele conhece a nossa tendência, Ele sabe o quão fácil nós nos desviamos para liturgias excessivas ou para o mundanismo na igreja. Ele nos deu os parâmetros maravilhosos para a sua adoração. Esse é o nosso Deus, e assim nós aprendemos. Mas esse versículo de número 3, nós lemos isso: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Essa é a pergunta. Agora, é curioso, né, queridos amigos, preciso voltar a isso. É muito curioso porque, observe, nós muitas vezes somos acusados por outros de fazer isso que o Senhor acusa os fariseus de fazer. Por quê? Nós somos acusados de fazer o que Deus, o que Cristo repreende os fariseus de fazer. Como assim, pastor? Vocês que buscam ser fiel à palavra de Deus e checar sempre a palavra de Deus, o que fazer, como evangelizar, vocês são fariseus. Vocês estão presos a tradições. Vocês que adoram de uma maneira reverente, com a mente, na palavra de Deus, isso é coisa do passado, as coisas mudaram. Vocês são fariseus, presos a uma tradição antiga. Nós somos acusados disso. Pessoas que buscam na palavra de Deus seguirem a orientação do Senhor, submeterem a ela, adorá-la em verdade, servi-la em verdade, evangelizá-la segundo a palavra de Deus. Nós somos acusados de transgredir a palavra de Deus seguindo tradições humanas. Vocês que estão presos no passado, com esses princípios do passado,
E vocês que buscam tudo na Bíblia, Bíblia tem que ser lá, vocês são retrógrados. Por quê? Porque nós vivemos na era da graça. Você nunca ouviu falar em liberdade cristã? Estamos livres em Cristo dessas tradições. Liberdade cristã. A era da graça. Sabe qual é a lei? Deus aboliu. Cristo aboliu todas as leis. Foi o que eu ouvi uma pessoa dizer uma vez. Todas as leis. E qual é a lei agora então? A lei é faça o que quiser, porque é tudo da lei. Tudo se resume nisso na lei. Faça o que você quiser. Na adoração, se você quiser pular, se você quiser correr, girar e cantar e pular e falar o que quiser. É tudo da lei, tudo da graça, liberdade, é o coração. Vocês que querem se pautar pela palavra de Deus, vocês são do passado, são fariseus, tradições humanas. Não, queridos amigos, não são tradições humanas. Foram recebidas pela igreja, mantidas e vividas pelo povo de Deus por séculos e séculos e séculos e séculos. São tradições, porque um dia foi entregue e mantida. E nós somos acusados de fazer exatamente o que o Senhor acusa os fariseus de realizar. Não é curioso? Não é interessante? O Senhor então começa a exemplificar o que Ele quer dizer no versículo 4 ao versículo de número 6 em Mateus. Porque, veja, versículo 3, Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E agora Ele irá exemplificar. Porque esse é o mandamento, está lá no Antigo Testamento, está nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. Porque Deus ordenou, dizendo, é ordem, é comando: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Abra comigo em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Ele está mencionando 2 textos em Êxodo, um no capítulo 20 e um no capítulo 21. Mas em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 12, nós temos aí o 5º mandamento: honra a teu pai e tua mãe. Ele menciona apenas esta parte. E lá no capítulo 21 de Êxodo, no versículo 17, ele diz: e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Por que ele faz isso? Porque no versículo 12 é a lei. E no versículo 21 é a punição em quem quebra a lei. Porque se uma lei não tem um mecanismo de punição, deixou de ser a lei. Se torna apenas uma opinião humana. Aqui está a lei e aqui está a punição. Volta para Mateus então. Porque ordenou Deus, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai, nem mãe, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Eu volto novamente para Marcos, capítulo 7, versículo 9 e 13. Há mais informação aqui. Em vão, porém, me honram, versículo 9, desculpe. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes, observe, queridos, o palavreado aqui, bem invalidais, anulais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, que morra a morte, isto é, que seja punido, e a punição é morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. O que isso quer dizer, queridos amigos? Honra teu pai e tua mãe, e ao adicionar Êxodo 21:7, ele está dizendo que maldizer pai e mãe é desonrar pai e mãe. Mas o contexto aqui do exemplo do Senhor é este: nós temos o dever de honrar nossos pais e, em sua velhice ou necessidade, dar suporte material, emocional a eles. Mas vós, pela vossa tradição, que é movida por um coração cobiçoso e desobediente, vocês criaram um mecanismo de anular, de esvaziar a lei de Deus. Será que isso é algo contemporâneo? Como assim? Bem, eles criaram, pela sua tradição, algo muito belo, que uma pessoa pudesse dedicar seus bens a Deus. E aqui está o mandamento dizendo: honra teu pai e tua mãe, mas
talvez esse filho aí está com alguns problemas com seu pai e sua mãe, e os deixe de lado. E ele diz assim: bem, tudo que eu tenho depois de cuidar da minha família, tudo que é da minha fortuna, o que quer que seja que eu tenho, é corban, é um voto entregue para Deus, isto é, para o sacerdote, para o templo, para o uso do Senhor. Assim, já usei o que é para mim, o que é para os meus filhos, não há nada para você, pai e mãe. Porque isso é maravilhoso, eu estou entregando tudo a Deus, corban, algo para o Senhor. É claro, eu não vou entregar a minha riqueza agora ao sacerdote, ao templo, porque isso é depois que eu morrer, então eu vou usufruindo dela. Você, pai e mãe, não tem nada, infelizmente, não posso ajudá-los. Não posso ajudá-los. O que eu sou, o que eu tenho é para Deus. E assim vós invalidais o mandamento de Deus, anulando o mandamento de Deus, criando uma regra pela tradição humana, que parece belíssima, que parece maravilhosa. O que é esse voto corban? Bem, tudo entregue ao templo, ao sacerdote. Mas quando a necessidade dos pais idosos exigiam ajuda, pediam por ajuda, eles diziam: o que sobra depois do gasto comigo, com minha família, eu dedico ao tesouro do templo. É oferta ao Senhor o que podereis aproveitar de mim, está em Mateus. O que sobrou para vocês aproveitarem, eu oferto ao Senhor, não há nada que eu possa dar para vocês. E assim eles tornavam nulo o mandamento de Deus. Meus irmãos, será que nós fazemos isso também? Será que nós evadimos o mandamento de Deus? Não paramos lá? Estou pensando no pedágio, né? Evadir nesse sentido. Nós passamos por cima do mandamento de Deus, criando certas ideias. Deixe-me dar exemplos, porque nosso objetivo é melhorarmos, mudarmos para agradecer, para agradar a Deus. Como é que nós evadimos o mandamento de Deus? Como pode ser possível? Somos crentes no Senhor. Há muitas maneiras. Quando Deus ele declara na sua palavra algo que é preto no branco, pau e pedra, você sabe, é a vontade de Deus, está claro. Não é uma questão de será que isso é a vontade de Deus? Não, está dizendo, a minha vontade é a vontade do meu Pai, é faça isso, um comando, uma ordem. E nós sabemos. Então, se uma pessoa diz: olha, fulano, mas veja, você não está andando de acordo com a palavra de Deus, e você deveria sair dessa situação. Sim, mas peraí, eu vou orar a respeito se eu devo sair ou não. Claro, nós devemos orar a respeito de tudo, não é? Você percebe como nós evadimos, anulamos. Mas quando Deus diz algo, dá um comando, orar a Deus se nós devemos obedecer esse comando é, na verdade, desobediência, desaforo. Quando nós sabemos o que Ele determina e comanda, e nós usamos de subterfúgio, eu tenho que orar a respeito disso. Claro, uma coisa é orar pela graça de Deus, já que eu comecei a obedecer, auxílio, já que eu estou obedecendo. Outra coisa, eu não sei, eu vou orar a respeito. Nós usamos uma outra coisa da Bíblia, que é orar. Não sair fazendo o que nós queremos, ainda que seja a vontade de Deus, mas buscar a direção de Deus. Vou orar a respeito se devo ou não cumprir o meu dever. Você percebe como nós anulamos a palavra de Deus? Deixe-me dar um outro exemplo, que muitas vezes nós caímos. Tiago, em sua carta, diz: vós que dizeis, vou viajar, passar um ano negociando, em vez de dizer eu vou fazer, vocês deveriam dizer se for da vontade do Senhor, se Deus quiser. Isso é um princípio, não é? Como é que nós evadimos deveres usando esse princípio? Meu irmã, a gente se vê no evangelismo, a gente se vê no culto ao Senhor. Não, mas eu já planejei uma outra coisa aqui. Sim, se Deus quiser, se for a vontade do Senhor. Eu uso isso aqui, porque eu já sei que eu não vou lá, eu vou evadir meu compromisso, eu vou me dar outra coisa. Não foi a vontade de Deus que eu viesse. Você já viu isso? A palavra de Deus diz: não abandonei vossas congregações. Mas eu não estou abandonando, estou em casa assistindo pela internet. É a mesma coisa de congregar, de adorar junto, de admoestar, de estar sob a disciplina. Uma maneira, claro, se você estiver enfermo, doente, incapaz de estar ali, você é justificado diante de Deus. Mas nós evadimos a vontade do Senhor. Eu vou orar a respeito.
Se Deus quiser, estarei lá. Mas Ele quer, já disse, não abandoneis vossas congregações. Ele quer que você esteja lá no domingo. Eu entendo perfeitamente, nós não queremos ser presunçosos. Mas cuidado nós devemos ter em não usar isso aqui para anular a vontade do Senhor. E culpar a Deus, não foi a vontade dele que eu estivesse aqui. Eu não fiz por onde, eu não me organizei, eu não me preparei de propósito, deixei as coisas acontecer, porque eu já tinha um propósito outro na minha cabeça. Não foi a vontade do Senhor. Queridos, onde está a nossa religião? É de um coração, de um amor sincero, de um relacionamento real com Deus? Como nós evadimos a lei de Deus? Há um comando na palavra de Deus para crentes que nós devemos buscar viver uma vida material modesta, nos contentar com o que nós temos, tendo o que comer, o que beber, estejais contentes, sabe? Ele não está promovendo aqui a carestia, a miséria, nada do tipo. Quer dizer, uma vida modesta, materialmente falando, nos desembaraçar dessas coisas, não permitir estas coisas. Mas como nós evadimos esse comando? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pastor, eu estou indo nesse caminho aqui, sim, eu não estou tendo tempo de adorar, de servir, de estar envolvido com o povo de Deus, porque eu estou construindo aqui a minha fortuna, e eu vou ganhar, eu vou ter mais, mas espera aí, meu irmão, o irmão não está dizendo que a Bíblia diz que aqueles que buscam riqueza se traspassam, há muitas armadilhas, muitos perigos. Pastor, se eu fizer isso, se eu comprar essa casona e exteriorizar a minha riqueza, sabe o que eu posso fazer? Eu posso evangelizar os ricos, porque ninguém alcança os ricos hoje em dia. E se eu for ricão, eu estou no meio deles para testemunhar, não é? Testemunhar de Cristo. A nossa cobiça justifica isso. E nós evadimos a vontade de Deus para o povo de Deus. Me recordo de um jovem que era muito bom no futebol. E naquela época, imagino que hoje ainda, pelo que eu observo, o meio futebolístico, do esporte em geral, se tornou um comércio, mercantilismo, imoralidade, bagunça, todo tipo de coisa. E foi dado a este jovem, que era um crente, ou parecia ser um crente, estava na igreja, a pessoa parecia ser sincera, que jogava muito bem futebol. Querido, filho, esse é um meio difícil, é um meio terrível, ele é um meio que na verdade só promove o ego, não faz nenhum bem à humanidade, senão a promover a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Não vá por esse caminho. E ali houve uma luta interna dentro daquela pessoa. Faço isso ou não? Consegui uma maneira de anular a vontade de Deus. Meu irmão, 2 dias depois, sabe, estava pensando, tem uma oportunidade para mim, jogar fora na Europa. E sabe, se eu me tornar famoso, eu posso evangelizar os famosos. Eu estar no meio deles o tempo todo. E assim nós evadimos a vontade de Deus para projetar e dar vazão ao nosso ego, à nossa cobiça, às nossas intenções. E nós podemos multiplicar esses exemplos, não é? Há o comando na palavra de Deus em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, claro, para o crente se separar do mundanismo, aquilo que é contrário à santificação. Povo meu, não tocar e sair do meio deles, está Paulo citando isso aqui em Coríntios, né? E eu serei vosso Deus, vós sereis meu povo. Buscar a santificação, separação do erro. Mas qual é o nosso subterfúgio para darmos vazão à carne? O movimento agora é assim, já de algum tempo, na verdade. Mas todo crente sabe que a gente não tem que estar envolvido com a roda dos escarnecedores e mexendo com álcool e em estádio de futebol e coisas dessa natureza. Mas espera aí, pastor, pastor, você não está entendendo, isso é retrógrado. Se eu for no barzinho e tomar uma biritinha ali, social, não bebo, eu bebo socialmente, não é questão de beber. Nunca vi alguém sair da sociedade para beber, mas se eu for lá, eu vou mostrar para as pessoas em volta que eu não sou um alienígena. Que é isso que eles pensam do crente. Crente é alienígena, esse povo é doido, esse povo não é desse mundo. Eles estão certos. Eles vão ver que eu também desfruto desse mundo. E pastor, e se eu fizer uma tatuagem aqui, as pessoas vão ver que eu também pertenço a este mundo. Mas a Bíblia não diz que eu não devo deformar meu corpo e trazer em mim coisas que promovem esta vida, ou partes do corpo para ser olhado aquela parte. Mas isso vai me tornar... Pastor,
eu tenho que ser como um skatista, todo cheio de coisa, para me ganhar os skatistas. Tenho que falar a linguagem deles. Mas qual é a linguagem deles? Não é português? E a Bíblia não está em português? Um subterfúgio para a concupiscência dos olhos, da carne, da maneira carnal que eu amo e quero ser, porque eu vi meus artistas e ídolos se vestirem assim, e serem da hora, né, essa linguagem. E assim eu encontro um subterfúgio para me comportar e agir como um mundano. Queridos irmãos, eu não quero ofender a ninguém, nós todos caímos em muitos desses erros, mas graças a Deus por sua palavra, que nos ensina, e nós podemos mudar para agradar a Deus. E há tantas coisas a mais, queridos amigos. Se eu estou com um mundano, eu posso ganhá-los, mas a graça me libertou dessas coisas. Como poderia voltar a essas coisas? Assim, o Senhor os repreende, dizendo: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por vossas tradições, costumes, ideias, porque Deus ordenou isso, aquilo mais. Nós estamos sob autoridade, ou estamos ou somos ilegais, estamos vivendo fora da lei. Para Deus é assim. Esse é o nosso Deus, queridos amigos, cheio de graça, cheio de bondade, mas que nos comanda a uma vida santa, a uma vida submissa, a uma vida para Ele. Porque transgredis vós a lei de Deus. E no versículo 7, então, ele cita Isaías, e ele está dizendo que aquilo que estava acontecendo ali naquela geração era o cumprimento da profecia de Isaías. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, e hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando usos e costumes, doutrinas que são preceitos dos homens. Ele está citando Isaías, se você deseja abrir comigo, no capítulo 29, no versículo de número 13. São essas palavras de Isaías. Isaías 29, bem rapidamente, nosso tempo se acaba. Versículo de número 13, onde o profeta Isaías diz: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor, veja, seu temor para comigo, piedade, consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Qual é a repreensão aqui? O Senhor está repreendendo a falsa religião, que não é do coração, que não é da obediência. Mas veja, ele chama essa repreensão de uma profecia. Como assim? Isaías não está falando para aquela geração dele, aquele povo dele que ia no templo adorar. Mas o Senhor Jesus está dizendo que é uma profecia, algo lá para frente. O que ele quer dizer com isso? Bem, o Senhor Jesus está aplicando aquela repreensão de Deus por Isaías ao povo, a uma outra geração de judeus, 700 anos quase depois daquela profecia de Isaías. E o que nós estamos aprendendo aqui, à margem da explicação, é a maneira como as profecias operam. Profecias, elas eram dadas para um cumprimento em curto prazo, mas elas tinham um cumprimento também espiritual mais longo lá na frente. E é o que está acontecendo aqui. Aquele povo, de fato, do período de Isaías, adorava a Deus com os seus lábios e o coração estava longe. Mas o Senhor Jesus diz, bem profetizou Isaías 700 anos atrás a respeito de vocês, de vós, desta geração de judeus, que vocês fazem a mesma coisa. Ou seja, a profecia, eu fecho a parênteses aqui, não é o nosso tema, ela é dessa maneira, sobre a vinda de Cristo, sobre o final. Nós devemos lembrar disso, como aquele avião, não é? Profecia para o futuro próximo, o avião está ali na pista, andando, indo em direção do momento que começou, e se cumpre. Mas de repente esse avião toma voo, a profecia vai lá para ser aplicada no futuro. E é isso que nós lemos em Daniel e em tantas outras profecias a respeito do final dos tempos. Se cumpre. Eu fecho o parênteses aqui, essa é uma chave de interpretação, de compreensão, que nós devemos guardar. Mas voltando ao nosso raciocínio, palavras do Senhor aqui, nós fechamos, queridos irmãos. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos
dos homens. E chamando-se a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ele está falando sobre a verdadeira religião. E quantas religiões, mesmo no cristianismo contemporâneo, criam grandes doutrinas, sistematizam doutrina em cima de coisas que entram no estômago. Há muitos grupos que dizem: olha, você tem que ter essa dieta alimentar religiosa para ser agradável a Deus. Quer dizer, irmão, se um crente come camarão, isso não o contamina espiritualmente. Se um crente come carne de porco, frutos do mar, isso não o contamina espiritualmente. Não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. A verdadeira religião não está baseada em salvação por obras ou agradar a Deus simplesmente por obras externas, sim uma vida para o Senhor em submissão à sua vontade. Nós temos parâmetros e preceitos, mas é o que sai. É isso que nos contamina. O problema, o mal, o erro está dentro de nós. Não é que nós falhamos, nós somos imperfeitos, por isso pecamos. É que nós somos pecadores, por isso nós fazemos tudo o que é errado. De onde vem a fornicação e o adultério? Daqui. De onde vem a cobiça, a ganância? Daqui. Isso apenas se manifesta, se materializa. De onde sai a ira, a cólera, a briga, a fofoca? Está já aqui dentro. E é por isso que nós precisamos de um novo coração dado por Deus, que vem com arrependimento de pecados, fé no Senhor. Nós iremos continuar esta parte dos pecados do coração no próximo domingo, e também coisas tremendas listadas aqui pelo Senhor Jesus Cristo sobre a essência, o âmago da vida com Deus, na alma, na conversão. O Senhor nos abençoe e aplique estas verdades da sua palavra à nossa alma e